Nós estamos falando aos domingos sobre as promessas de Deus para nós. E hoje a gente quer falar de uma promessa que eu acredito ser muito importante. Obrigado. Tanto homem aqui, deixaram para as mulheres. Esses homens... Tem que orar. Essa promessa é muito importante. É a promessa de orientação. Eu não sei se você já sentiu em alguns momentos que você se encontrava desorientado, perdido, sem rumo, sem direção. Talvez você que usa muito o GPS e confia demais nele, porque você não conhece o lugar em que você está, já se sentiu assim quando você começa a segui-lo e você percebe que ele está te mandando para alguns lugares que você fica meio assustado, parece ser meio perigosos, e você fica, não vou confiar nele. E nós temos essa necessidade de ter a certeza que nós estamos seguindo o caminho correto, que nós não estamos no caminho errado. E a Bíblia, para isso, para o caminho, para essa questão da orientação, ela traz uma palavra que está muito presente no livro de Provérbios, que é a palavra veredas. Talvez ao ler as Escrituras você já encontrou essa expressão, veredas. E Provérbios capítulo 3 vai falar sobre isso. Nessa tradução já não vai ter mais a palavra veredas, mas quando você lê Provérbios nas traduções mais antigas, corrigida, atualizada, você vai encontrar Deus endireitando as suas veredas. Deus conduzindo você pelas veredas certas. Mas o texto aqui nos traz um convite. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que você fizer. E Ele lhe mostrará a vereda, o caminho que você deve seguir. Provérbios, então, é o livro das veredas. E essa palavra vereda, caminho, depende da tradução que você estiver utilizando, ela aparece pelo menos 33 vezes somente nos 5 primeiros versículos de Provérbios. Porque Provérbios, ele quer mostrar para nós o caminho, a vereda certa. E existem vários textos relacionados a essa palavra. Quando não aparece a palavra vereda ou caminho, aparecem palavras como passos, pé, andar, tropeçar. E de acordo com Provérbios, nós sempre estamos procurando o caminho correto, o caminho certo. Ao tomar uma decisão, ao fazer uma escolha, nós estamos procurando o caminho. E isso parece ser muito simples, mas na verdade não é. Não é tão simples assim. Encontrar a vereda ou o caminho certo é difícil. E muitas vezes até encontramos, mas andar pelo caminho correto, certo, ele é difícil. Tanto que Provérbios vai dizer que muitos se afastam do rumo certo, da vereda certa, do caminho certo, andam por caminhos sombrios, pecaminosos, perigosos. E talvez fazendo uma avaliação da nossa sociedade hoje, das pessoas, das escolhas que eles estão fazendo, talvez a gente vai ver que isso daqui, poucos estão fazendo. Poucos estão buscando a vontade de Deus naquilo que fazem, poucos estão pedindo, Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir. A grande maioria, infelizmente, tem se afastado do rumo certo. A grande maioria das pessoas que talvez você conhece, que você convive, que você conversa, o que você vê são pessoas caminhando e andando hoje por caminhos sombrios, perigosos, delicados, e que por mais que você tente alertar, mostrar, ensinar, eles não querem entender, eles não querem compreender. Então isso não é uma novidade só de Provérbios, de muitas pessoas que sabem o caminho, sabem por onde tem que ir, mas pegam a estrada errada. E como é difícil quando a gente pega uma estrada errada. Você que dirige, você que está aí, né, na cidade mesmo, quando você pega uma rua errada. Nós vemos de Guariba, 40 mil habitantes. Se você errava uma rua,
A gente tinha certeza que era só dar a volta no quarteirão, a gente saía onde estava. Eu fui inventar de fazer isso em Jundiaí. Para quê? Não sei onde que eu estava, fui dar a volta no quarteirão. Falei, vou dar a volta no quarteirão, saio onde eu estou. Esse quarteirão começou a fazer isso e fazia isso. Eu saí onde que eu saí? Não estava mais onde eu estava, não. Peguei um caminho errado. Fiquei perdido. E muitas pessoas estão vivendo assim, sem o norte, desnorteadas, sem direção. Mas para elas, o importante é ser feliz, é estarem bem com os seus prazeres. E Provérbios vai mostrar que muitas vezes esse caminho ele é perigoso, porque são caminhos sombrios. É Provérbios que fala que são caminhos que levam a pessoa para a morte, para a destruição. E é por isso que nós somos chamados a andar na vereda, encontrar essa vereda, trilhar a nossa vida nessa vereda, nesse caminho que é o caminho correto, que é o caminho direito. E as veredas certas, elas parecem ser fáceis de andar, mas também vão ter curvas, vão ter pedras, vão ser difíceis. Algumas pessoas estão traçando isso, por exemplo, ao escolher alguém para casar. Podemos casar com a pessoa certa, ter certeza que foi Deus que nos direcionou a esse relacionamento, mas isso significa que a gente não vai ter nenhuma dificuldade? Vamos ter dificuldades. Vamos ter algumas lutas, que a gente vai encontrar a vitória juntos, se comunicando, alinhando aquilo que precisa ser alinhado. Quem pensa em que caminhar nessa vereda, nesse caminho que Provérbios 3 fala, é tão simples assim, está enganado. Deus pode me dirigir. Deus ele pode fazer com que eu encontre as veredas certas. E Ele vai nos ensinar como fazer isso. Primeiro a gente tem que olhar a suficiência de Deus. Nós não temos condições, sozinhos, de encontrar a vereda, o caminho, andar nele, sozinhos, sem a direção de Deus e sem a ajuda de Deus. Nós precisamos da dependência de Deus, do cuidado de Deus, da ajuda de Deus para encontrarmos o caminho e permanecermos no caminho. Porque o Novo Testamento fala de duas portas, a larga e a estreita. A grande maioria entra pela porta larga, poucos entram pela porta estreita. A mais fácil é a larga, a mais complicada é a estreita. É apertado, é difícil o caminho, mas conduz à vida. Portanto, nós precisamos de Deus para escolher as veredas certas. E quando nós olhamos para Provérbios, ele vai nos trazer algumas coisas. O que eu preciso para escolher o caminho certo? Eu preciso de sabedoria. E essa sabedoria, ela vem de Deus. E Tiago, ele fala que quem tem falta de sabedoria pode pedir a Deus, que Deus vai dar a cada um que lhe pede. Essa sabedoria que vem de Deus. Essa direção que vem de Deus para a gente encontrar o caminho certo. Para tomar escolhas acertadas. Para ir por caminhos corretos. Então eu e você, para a nossa vida, para esse caminho, para essa vereda direita, nós precisamos de sabedoria. Mas e para encarar esse caminho e os desafios que temos pelo caminho, o que nós precisamos? Além de sabedoria, a gente precisa de coragem. E onde eu encontro sabedoria e coragem, se não na suficiência de Deus, na dependência de Deus, na pessoa de Deus? Então, querido, eu preciso de Deus para tudo na minha vida. E quando eu acho que eu não preciso de Deus, eu faço isso. Eu me afasto. Eu me afasto do rumo certo. Eu erro o alvo. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Eu erro o alvo, porque eu começo a andar os meus caminhos e esqueço de Deus, da suficiência de Deus. E ele deixa bem claro na palavra. É por meio da sabedoria, dessa sabedoria que vem de Deus, que Ele fundou a terra. É por meio do entendimento que Ele estabeleceu os céus. Quando a gente olha toda a natureza, tudo que foi criado por Deus,
toda a ordem natural das coisas e entendemos um pouco dessa complexa sistemática do mundo, para que as coisas possam ser conduzidas, toda a beleza que há no mundo, querido, há um Deus sustentando tudo isso. E se Ele consegue sustentar tudo isso, que Ele criou, todo este mundo, toda essa criação, é porque a gente pode confiar nesse Deus, para nos sustentar nos dias de hoje. É por isso que há muitos convites nas Escrituras para que a gente coloque a nossa vida nas mãos dEle, para que a gente confie nele, para que a gente não tente caminhar sozinho. Porque talvez você já até encontrou o caminho certo, mas você não tem buscado a força que vem de Deus para enfrentar os desafios desse caminho. E é por isso que muitas vezes a gente tenta desistir. A gente tenta sozinho, e não podemos sozinho. Então Provérbios 3 oferece boas novas, para que você possa buscar a Deus. É só Deus que vai nos dar sabedoria e força e coragem para enfrentarmos, porque Ele, por meio da sabedoria, fundou toda a terra. E através dessa sabedoria, Ele nos mostra o caminho que temos que trilhar e nos ajuda neste caminho. Então, pastor, se eu seguir a Deus, neste caminho eu não vou ter nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nenhuma luta. Vamos ter. Mas teremos a ajuda de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Se você conversar com a nossa irmã Alzira, você vai ver os desafios que ela tem enfrentado. As lutas não têm sido fáceis. Mas, em meio a tudo isso, há o sentimento de que Deus ainda continua cuidando de mim. Por mais que eu não tenha algumas respostas. Por mais que eu não entenda algumas coisas. Eu entendo que Ele continua cuidando de mim. E nada acontece na minha vida sem a permissão dEle, sem a vontade dEle, sem o cuidado dEle. É por isso que precisamos confiar nesse Deus, a força desse Deus. Mas eu e você, como seres humanos, é da nossa natureza humana fazer planos, ter sonhos, estabelecer alvos. É da nossa natureza humana. Mas o propósito do Senhor é a vontade do Senhor que vai prevalecer. É a vontade dEle, é o propósito dEle, e não o meu. Salomão está tratando desse aspecto. Você pode ter sonhos, você pode ter alvos, mas não deixe Deus fora do caminho, fora desses sonhos, fora desses planos. Não deixe Deus de fora, convide Ele. Convide Ele para estar com você. Sabe por quê? Porque não há sabedoria, não há entendimento e não há conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Salomão era alguém que entendia isso muito bem. É por isso que nós desafiamos você, leia o livro de Provérbios, todos os dias. Leia o provérbio do dia. Querido, isso não é superstição, não. Isso é nós nos enchermos com a palavra. E Provérbio já fala, é um livro onde você vai receber dicas, conselhos de Deus, divino para o seu dia a dia, sobre todos os temas. Provérbios vai falar muito desse caminho, dessa vereda, dessa sabedoria, dessa coragem que a gente encontra somente em Deus. Para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada com Deus, para a gente vencer as coisas que nós enfrentamos. Interessante que a Bíblia mostra o povo de Israel no Antigo Testamento, que havia se desviado dos caminhos do Senhor. Este povo escolheu o seu próprio caminho, fez o que aquele Provérbios diz, saiu do rumo certo, foi por um caminho perigoso, de pecado, de escolhas pecaminosas. E é um povo que precisava de uma palavra de Deus agora para eles. E Isaías recebe uma palavra que traz àquele povo uma nova esperança. Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria.
E Isaías continua: é esse Deus que dá força aos cansados e vigor aos fracos. Em meio à chamada de arrependimento para que aquele povo voltasse para o caminho correto, aquele povo estava cansado, aquele povo estava desanimado, porque eles estavam no caminho de pecado. E a mensagem de Deus para aquele povo é: eu posso renovar vocês, eu posso dar forças ao cansado, eu posso dar vigor aos que estão fracos, eu posso restaurar aqueles que se sentem quebrados. É só vocês voltarem a mim. Em toda a história da Bíblia, a gente vê as pessoas sendo convidadas a isso, a andarem com Deus, no caminho dEle, no propósito dEle, para receber dEle promessas como esta. E o que Deus está dizendo aqui para aquele povo é o que Ele nos fala hoje: você pode receber a promessa de orientação quando você olha para mim, quando você lembra de mim. E se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias, é de orientação. É de tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, com os caminhos que a gente percorre, para não tomar nenhuma decisão que desagrade a Deus. E como a gente vai conseguir isso no dia a dia? Buscando a Ele, buscando esse Deus que pode nos dar a direção, a orientação. Somente Ele e mais ninguém. Portanto, qual é o canal por onde flui essa suficiência de Deus para nós? Como eu consigo, pastor? Primeiro, Provérbios está deixando bem claro: confie em Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. E o confiar aqui parece ser algo simples. Eu confio em Deus. Se você for perguntar para as pessoas: olha, você confia em Deus? A grande maioria vai falar: confio. Confio em Deus? Confio. Acredito em Deus? Acredito em Deus. Mas o confiar aqui significa crer que o que Ele disse é verdadeiro. Então, se a palavra está dizendo que Deus nos garante a promessa de orientação, de ser o refúgio, de ser fortaleza, é porque o que Ele disse é verdadeiro, e ponto final. Então, se eu confio em Deus de todo o coração, eu não vou ficar dividido entre meu entendimento, aquilo que eu penso, porque eu vou confiar de todo o coração. Não vai ter dúvida. Não vai ter aquele: mas e se... Hoje a gente fala que confia em Deus, mas no fundo, talvez a gente não tenha acreditado de fato naquilo que Ele falou. É depender completamente, seguramente nas promessas dEle. Se Deus nos prometeu nos ajudar a encontrar a vereda certa, Ele vai fazer isso. Portanto, confie no Senhor de todo o seu coração. E quando Ele dá essa expressão de todo o coração, Ele está mostrando que é algumas partes. Não, é todo. É tudo. Não é algumas semanas de confiança. Não é um pouquinho de rendição, um pouquinho de consagração. É tudo, a minha vida por completo. E eu não vou depender do meu próprio entendimento. O que Provérbios está nos ensinando aqui? Eu vou simplesmente confiar e não tentar ajudar Deus. Hoje a gente quer ajudar Deus. A gente ora querendo mostrar para Deus como Ele tem que fazer, porque a gente acha que Ele não sabe como tem que fazer. Então a gente ora já ensinando Ele: Senhor, que o Senhor faça isso, que o Senhor... Como se a gente tivesse capacidade de ensinar a Deus alguma coisa. A gente fala que confia em Deus, mas a gente vai dando os nossos jeitinhos. Confia no Senhor de todo o seu coração. Mesmo quando você olha e você não vê assim nenhuma esperança. Eu confio de todo o coração. Eu acredito no que Ele disse. E eu sei que Ele não mente. E eu sei que Ele prometeu e vai cumprir. É por isso que eu não dependo do meu próprio entendimento, da minha própria sabedoria, porque eu sou falho. Eu sou finito. Eu sou pecador. Mas esse Deus, Ele não me decepciona. Esse Deus, Ele não me deixa. Suas promessas faz eu descansar seguro nele. E eu posso confiar plenamente. Não sei se você já leu esse livro, O Cristão Ateu.
Leia esse livro. Ele fala sobre o cristão que se diz cristão, mas age como ateu. Ele diz que crê no poder da oração, mas ora como se Deus não existisse. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que se aproximam dele. É galardoador daqueles que o buscam. Mas a gente busca Deus, a gente crê em Deus, mas ora como se Ele não tivesse poder para responder às nossas orações. Ora duvidando, ora com o coração dividido. Querido, não seja assim. O que Deus está nos pedindo nessa tarde é que a gente confie nele, para que a gente seja orientado por Ele. Confie de todo o coração, de todo o coração. E confiar em Deus parece fácil, mas é mais difícil do que você imagina. E é por isso que Salomão nos diz que devemos estar certos. Será que estamos confiando no Senhor de todo o nosso coração? De todo o nosso coração. Ele está falando, será que nós confiamos em Deus por inteiro? Não pode ter um coração dividido entre crer em Deus, mas ainda ter algumas dúvidas sobre o que a palavra fala. Entre crer em Deus, mas eu quero dar o meu jeitinho para uma vida torta. Salomão nos força a lutar contra uma dessas tendências mais comuns, que é a tendência de termos um coração dividido. Quando Jesus falou que nós não podemos amar a Deus e amar ao dinheiro ao mesmo tempo, ali era a questão do coração dividido. Não tem como ter um coração dividido. Não tem como amar a Deus com o coração dividido. É um coração inteiro, total, entregue ao Senhor. E o que é um coração dividido? É um coração que ele parcialmente confia em Deus, parcialmente confia em outra coisa. Parcialmente confia em Deus, eu leio a Bíblia. Parcialmente confio em outra coisa, eu vou ler o horóscopo do dia. Vou ver o que meu signo está falando para esse dia. É um coração dividido. Quando eu creio plenamente naquilo que Deus me fala, eu não preciso de outra coisa. Deus é suficiente para mim. Sua palavra é suficiente para mim. O que está na palavra é suficiente para mim. E ponto final. Aqui eu vou encontrar todas as respostas que eu preciso para o meu dia, para a minha vida. Eu não posso ter um coração dividido. Não se apoie no seu próprio entendimento. Alguns entendem que Salomão está falando aqui que a gente não pode usar o nosso intelecto, nosso cérebro, mas não é isso. O que ele está falando é que devemos nós colocar todas as nossas ideias sobre Deus e sobre a sua palavra, entendendo que a palavra, ela não mente, ela é verdadeira, ela não deixa dúvida. Quando Deus nos diz algo, não devemos ficar julgando, será que foi isso mesmo que Deus disse? A gente simplesmente confia. Então, quando a gente lê um texto que fala que um grande peixe engoliu Jonas, se você for ler esse texto e tentar explicar ele cientificamente, você vai ver que esse texto não parece ser algo verdadeiro, porque cientificamente não tem como uma pessoa ficar dentro da barriga de um peixe e sair viva. Então eu olho esse texto, olhando cientificamente, eu vou falar que é algo que não é verdadeiro, é só uma história. Mas quando eu leio, não confiando no meu próprio entendimento e confiando que a palavra é real, verdadeira e não muda, independente do que a ciência diz, eu creio que aquilo é verdade, mesmo não tendo provas científicas. E se a Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu um grande peixe, nós iríamos acreditar. Mas vocês são doidos? Não, é fé. É fé. É por isso que a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, porque nós temos fé, porque a palavra para nós é suficiente. E além de confiar em Deus, a gente tem que reconhecer a Deus.
Busque a vontade dele em tudo o que você fizer. E ele lhe mostrará o caminho que você tem que seguir. Isso é simples? Isso é fácil? A gente faz isso na prática? Tudo que a gente vai fazer, a gente busca conhecer qual é a vontade de Deus? Ou a gente quer que Deus faça a nossa vontade naquela situação? E se Deus mostra que a vontade dele é dizer não para aquilo que a gente está sonhando e planejando, a gente fica que nem criança. A gente emburra, a gente faz bico, a gente fica chateado. Será que de fato eu estou disposto a fazer isso? A buscar a vontade de Deus em tudo que eu vou fazer e estar preparado para ouvir qual é a vontade dele para a minha vida? Até quando ele fala, não é essa a minha vontade para você. Você tem essa vontade, você quer ir por esse caminho, mas o caminho que eu tenho para você é aqui. O que eu tenho para você é diferente. E talvez você já ouviu alguns desses nãos de Deus. Eu já ouvi alguns. E hoje eu louvo a Deus por ter ouvido alguns desses nãos. Porque hoje eu vejo que a vontade dele de fato era muito melhor do que a minha vontade. É por isso que a gente tem que reconhecer Deus em tudo. Deus só vai mostrar o caminho que eu devo seguir se eu buscar a vontade dele em tudo que eu fizer. O que ele está falando aqui é: filho, peça a minha orientação. Filho, eu sou muito mais sábio que você. Peça para mim a minha orientação. Busque em mim a orientação. Reconheça Deus todos os dias da sua vida. Reconheça a direção dele na sua vida. Reconheça a orientação que ele pode te dar todos os dias. A gente não precisa disso para um dia, para uma semana, para a vida toda. E quantas coisas talvez hoje, se a gente pudesse voltar atrás e fazer isso, teriam ter sido diferentes. Teriam sido muito diferentes. Mas a gente agiu segundo a nossa vontade. Nosso coração, nosso desejo falou mais alto. E aí é a hora que a gente vê que está tudo errado, aí a gente faz o quê? Senhor, me ajuda. E Deus é tão misericordioso que Ele ajuda. Você tem que pagar pelas consequências em algumas situações, mas Ele te ajuda. Ele te socorre, porque Ele não abandona o filho. Mas querido, existem pessoas que aprendem com seus próprios erros. Existem pessoas que aprendem olhando os erros dos outros. E existem pessoas que nunca aprendem. Não seja essa última. Você pode aprender olhando os outros, olhando os personagens bíblicos, os nossos mentores. Você pode aprender olhando para a sua vida, aquilo que talvez você já errou e você não vai fazer mais. Mas o conselho para que você seja orientado por Deus todos os dias é: reconheça Ele. Qual é o resultado de reconhecermos a Deus, de buscarmos a direção de Deus em tudo que nós fizermos? Qual é o resultado? A gente vai ser direcionado. E se tem alguém que fez isso, foi Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Não posso fazer coisa alguma por minha própria vontade. Eu julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, porque não faço a minha própria vontade. Jesus está dizendo aqui: eu não faço a minha própria vontade. A vontade do meu Pai que me enviou é a que eu faço. Jesus está ensinando eu e você esse provérbio que a gente aprendeu hoje. Talvez a declaração de muitos aqui hoje seria um pouco diferente. Eu estou fazendo a minha vontade. A vontade de Deus é essa que eu não faço. É a que eu deixo para trás. Se Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, vivia isso, é porque eu e você precisamos disso também para os nossos dias. E é por isso que o conselho é: busca a vontade dEle. Não seja enganado pelo seu coração.
pelas suas vontades egoístas. Busque Deus em tudo que você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Ele vai te mostrar. É por isso que o próprio Jesus, sendo retratado pelo autor de Hebreus, diz, ele também afirmou: colocarei toda a minha confiança nele, no Pai. Jesus declarando: eu confio inteiramente, de todo o coração, é toda a confiança, não tem um coração dividido, não há divisão, não há dúvida. Deus promete para nós essa orientação, essa direção. Ele quer que você caminhe pelas veredas corretas. Ele quer endireitar suas veredas. Ele quer ajudar você no caminho a superar os obstáculos que possam vir. Mas Ele só vai fazer isso se você buscar nele, confiar nele, depender dele, reconhecer Ele. E se tem um lugar que Ele caminha conosco, é no deserto. Se tem um lugar que Ele está conosco em todos os momentos, é quando aparecem situações difíceis pelo caminho. E talvez você está aqui nessa tarde, você já está no caminho certo. Deus tem te dado a sabedoria para estar no caminho certo. Você está nesse caminho, enfrentando alguns obstáculos, e Ele vai te dar força para que você permaneça, para que você não desanime. E é isso que a gente vai cantar neste momento, que Ele está aqui, que Ele está operando entre nós, e por isso nós o adoraremos. Vamos ficar de pé e vamos declarar isso. Senhor, eu quero dessa sabedoria do Senhor para estar no caminho correto. Senhor, eu quero da força do Senhor para permanecer neste caminho. Eu não quero me desviar, eu não quero que nada me tire desse caminho. Louve ao Senhor com todo o seu coração.